E aí, meu amigo e minha amiga, bem-vindos ao canal Português Fácil. Eu sou o professor Thiago Buranelli e hoje uma aula rápida para você que realmente precisa aprender um pouco mais sobre as regras da língua portuguesa. E hoje nós vamos falar sobre concordância verbal. Ó, já deixa o seu like aí, fazendo um favor, e deixa qualquer comentário. Vamos juntos enganar o algoritmo. Se você estiver vendo esse vídeo, de graça, conteúdo lindo. Maravilhoso. Se você não estiver deixando um comentário, sabe o dedinho do pé? Sabe? O dedinho do pé da gente que já é meio estranho, né? Todo dedinho do pé é meio estranho, né? Meio curvado, assim e tal. Então, se você não deixar qualquer comentário para me ajudar no algoritmo, cara, vai bater o dedinho à noite, vai bater o dedinho em algum lugar aí, sabe, cara? Vai querer o sangue, vai parar, vai começar a engrenar todo, você vai ter que cortar o pé fora, sabe? Você vai passar um tempo, vai subir mais isso, perder a perna, tá? Então, faz favor, me ajuda aí, deixa o seu like e principalmente um comentário. Vamos movimentar esse algoritmo pro YouTube entregar esse videozão massa pra muita gente que precisa aprender gramática. Anota meu Insta aí, @Thiago_Buranello. Se você quer ser membro do canal, né, tem muitos planos aí legais, principalmente o plano de correção de redação. Vai aí no Seja Membro e já garanta a sua correção de redação. Bom, então vamos falar da concordância verbal, tá? São dois vídeos especiais que eu vou lançar essa semana para você, tá? O de concordância verbal, que é esse agora, e o próximo vai ser de concordância nominal, tá? Bom, a concordância verbal, ela trabalha com o quê? Ué, o verbo tem que concordar, mas concordar com o quê? Ele garante, então, a concordância verbal garante que o verbo concorde com o sujeito. Então, quando a gente fala de concordância verbal, o que eu preciso sempre ficar de olho? É no sujeito, tá? E no verbo. Fechou? Bora lá então, vou trabalhar as principais regrinhas aqui com você. São 3 regrinhas nessa aula rápida para você mandar muito bem na sua prova. Primeira regra, concordância do sujeito composto antes do verbo. O que é um sujeito composto? É esse sujeito aqui. Bom, o sujeito composto é quando eu tenho mais de um núcleo, tá? Aqui tem uma aulinha de sujeito para você não perder no meu canal também. Mas, rapidamente, sujeito simples. É quando eu falo, por exemplo, Tiago comeu um lanche. Quando eu falo sujeito composto, é Tiago e seus amigos comeram um lanche. Então, eu tenho a palavra Tiago e eu tenho a palavra amigos. Eu tenho 2 núcleos ali. Então, o sujeito composto, beleza? Sujeito composto não é quando eu falo assim, ó, eles comeram um lanche. Professor, é mais de um, mas eu tenho uma palavra só nesse núcleo, beleza? Não confunda isso. Sujeito composto é quando eu tenho mais do que um núcleo, fechou? Bora lá então para nossa oraçãozinha aqui na tela. Ó, Maria e José conversaram até madrugada. Qual é a regra? Quando o sujeito é composto, ele vem antes do verbo, esse verbo deve ficar sempre no plural. Então, o sujeito composto, ele vem antes do verbo, o sujeito fica no plural. Então, nesse caso, ó, Maria e José, que são esses sujeitos, eles estão antes do verbo conversar. Então, o verbo vai ficar, obviamente, no plural, tá? Maria e José conversaram até de madrugada. Conversando, hein? Que delícia, maravilhosa. Olha só, construção e pintura ficarão prontas amanhã. Opa, eu tenho o verbo ficar, mas o sujeito é composto, ou seja, se é composto ele tem mais do que um, exige o plural. E esse sujeito aí composto ele está antes do verbo, então o verbo vai ficar no plural. Então, construção e pintura ficarão. Porque tem gente que fala construção e pintura ficará, porque parece que o pintura está no singular. Não, mas eu tenho antes ali, eu tenho os 2 núcleos. Então, construção e pintura ficarão prontas amanhã. Então essa é a primeira regra, bem tranquilinha, né? Sujeito composto antes do verbo, o verbo fica no plural. Fechou? Matamos essa primeira regra, bora para a próxima. Segundo caso é quando o sujeito composto, ele vem depois do verbo, ou seja, primeiro vai vir o verbo e depois vai vir o sujeito composto. É muito difícil nós falarmos assim, mas você vai ler textos que estão dessa forma ou vai fazer exercícios na sua prova que vão pedir para você saber qual é a concordância correta. Então é para isso que você está aprendendo, tá? Você fala, Eu não falo assim, para que eu aprender? Você vai aprender para você fazer a prova. É isso, tá? Não usa às vezes no dia a dia. Então vamos lá para a regra. Qual é a regrinha? Quando você tem o verbo primeiro e depois é que vem o sujeito, você pode fazer 2 tipos de concordância. Vamos lá. Primeiro tipo de concordância.
o verbo pode ficar no plural, ou seja, é igual aquele primeiro caso, o verbo fica no plural porque eu tenho o sujeito composto que exige o plural. E o segundo tipo que você pode fazer é você deixar o verbo concordando com o sujeito mais próximo. Então, ou o verbo fica no plural, porque o sujeito é composto, ou o verbo vai concordar com o primeiro sujeito. Isso significa o quê? Tá? Se o sujeito composto tem duas ou mais palavrinhas, significa que esse verbo ele vai concordar com a palavra mais próxima. Se essa palavra mais próxima estiver no plural, ele pode ficar no plural. Se essa palavra mais próxima estiver no singular, vai poder ficar no singular. Vamos ver as orações? Ó, olha só, discursaram diretor e professores. Opa, o que aconteceu aqui? Ó, o verbo ele está no plural, é como se eu dissesse diretor e professores discursaram, tá? Mas eu falei o contrário e a primeira regrinha é para deixar no plural. Discursaram, diretor e professores. Agora, a segunda regra que eu falei é que eu posso concordar com a palavra mais perto. Então eu posso falar assim, discursou diretor e professores. Opa, como o diretor é o que está mais perto do verbo e diretor está no singular, eu posso falar então, discursou diretor e professores. Beleza? Ah, e se fosse diretores? Aí seria discursaram do mesmo jeito. Beleza? Show de bola? Vamos pro último caso, então. Já passamos por duas regrinhas bem tranquilas, hein? Sim, tudo bem. Cala a boca. Ah lá. Terceiro caso, concordância do sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes. Nossa, professor, como assim concordância do sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes? Pessoas gramaticais diferentes? Quais são as pessoas gramaticais? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. É isso, tá? Beleza? Isso são as pessoas gramaticais. Agora, como é que eu concordo se eu tenho pessoas gramaticais diferentes? Então, a regra é a seguinte. Se eu vou ter pessoas gramaticais diferentes, grave que a regra é estar sempre no plural. Então, se eu